22h40. Eu fujo. Deixo Adam, Kim e Willow no saguão e saio correndo pelo hospital. Só percebi que estava procurando a ala pediátrica quando cheguei lá. Ando pelos corredores, passo por quartos com crianças pequenas se revirando na cama, nervosas por causa da cirurgia para retirar as amígdalas no dia seguinte. Passo pela UTI neonatal com bebês minúsculos ligados a mais tubos do que eu. Passo pelas unidades de oncologia pediátrica, onde crianças carecas descansam ao lado de murais alegres com arco-íris e balões. Estou procurando por ele, apesar de saber que não vou encontrá-lo. Ainda assim, tenho que continuar procurando. Imagino a cabeça dele, com seus cachos loiros pequeninos. Adoro aconchegar o rosto naqueles cachos. Faço isso desde que ele era bebê. Sempre esperei pelo dia que ele ia me empurrar e dizer, que mico, quando eu fizesse isso. Do mesmo jeito que ele fala quando meu pai grita e torce como um louco nos jogos de beisebol dele. Mas até agora, isso não havia acontecido. Até agora, eu tinha acesso quase constante à cabeleira dele. Agora não tem mais até agora. Acabou. Eu penso em me aconchegar na cabeça dele uma última vez e mal consigo imaginar a cena sem me ver chorando. Minhas lágrimas encharcando os cachos loiros. Ted não vai jogar beisebol no time dos garotos grandes. Não vai deixar o bigode crescer, não vai entrar numa briga, nem ir ao baile da escola. Nem beijar uma garota, nem fazer sexo, nem se apaixonar e casar e ter filhos de cabelos cacheados. Sou só 10 anos mais velha que meu irmão, mas parece que já vivi muito mais do que ele. É injusto. Se um de nós tivesse que ficar, se um de nós tivesse que ter a oportunidade de viver mais, deveria ser ele. Corro pelo hospital como um animal encurralado. Ted, grito, onde você está? Volte para mim. Mas ele não vai voltar. Não adianta. Eu desisto, devastada, me arrasto de volta para minha UTI. Quero quebrar as portas automáticas. Quero arrebentar a mesa dos enfermeiros. Quero que tudo suma. Eu quero sumir. Não quero estar aqui. Não quero estar nesse hospital. Não quero ficar nesse estado suspenso em que consigo ver tudo o que acontece. Em que estou ciente do que sinto sem realmente conseguir sentir. Não posso gritar até minha garganta doer ou dar socos numa janela até minha mão sangrar. Nem puxar tufos de cabelo até a dor do couro cabeludo ficar maior que a do coração. Estou olhando para mim mesma, para a Mia, entre aspas, viva, agora. Deitada no leito de um hospital. Estou olhando para mim mesma, para a Mia viva agora. Deitada no leito de um hospital. Sinto uma explosão de fúria. Se pudesse bater no meu próprio rosto, faria exatamente isso. Em vez disso, só me sento na cadeira e fecho os olhos, desejando que tudo desapareça. Mas não consigo. Não consigo me concentrar porque, de repente, há muito barulho. Meus monitores apitam e chiam e 2 enfermeiras correm na minha direção. A pressão e o oxigênio estão caindo, grita uma. Ela está com taquicardia, grita outra. O que aconteceu? Código azul no trauma, dizem no alto-falante. Em pouco tempo, um médico sonolento se junta às enfermeiras. Ele esfrega os olhos com olheiras profundas para despertar. Então puxa o cobertor e levanta minha camisola. Estou nua da cintura para baixo, mas ninguém repara nessas coisas aqui. Ele coloca as mãos na minha barriga, que está inchada e dura. Arregala os olhos e logo depois franze a testa. O abdômen está rígido, declara ele, nervoso. Temos que fazer um ultrassom. A enfermeira Ramírez corre até uma sala nos fundos e volta empurrando um carrinho com o que parece ser um laptop com uma sonda branca conectada à máquina por um fio. Ela passa um gelo na minha barriga e o médico enfia a sonda nela. Droga, cheio de fluido, diagnostica ele. A paciente foi operada essa tarde? Esplenectomia, responde a enfermeira Ramírez. Pode ser um vaso sanguíneo que não foi bem cauterizado, diz o médico. Ou vazamento lento do intestino perfurado. Acidente de carro, certo? Sim, a paciente foi trazida nessa manhã. O médico checa seu prontuário. O Dr. Sorensen foi o cirurgião. Ele ainda está de plantão. Mande chamá-lo, leve-a para a sala de cirurgia. Temos que abrir e descobrir o que está vazando e o motivo, antes que ela piore. Meu Deus, contusão cerebral, pneumotórax. Essa garota está um desastre. A enfermeira Ramírez olha para o médico de cara feia, como se ele tivesse me insultado. Senhorita Ramírez, repreendeu a enfermeira mal-humorada na estação. Você tem seus pacientes para cuidar. Entube essa jovem logo e a transfira para a cirurgia. Isso vai ser melhor para ela que essa informação toda. As enfermeiras trabalham com agilidade para soltar todos os monitores e catéteres e enfiam outro tubo na minha garganta. Outros 2 funcionários entram correndo com uma maca e me colocam nela. Ainda estou nua da cintura para baixo quando me levam. Mas antes de eu chegar à porta, a enfermeira Ramírez grita. Esperem! Ela puxa delicadamente a camisola do hospital e me cobre.
Bate 3 vezes na minha testa com os dedos, como se fosse uma espécie de mensagem em código Morse. Em seguida, sou conduzida pelo labirinto de corredores até a sala de cirurgia, para mais uma série de cortes. Dessa vez não vou atrás, dessa vez fico na UTI. Estou começando a entender agora. Quer dizer, não entendo direito. Claro que não mandei um vaso sanguíneo se abrir e começar a vazar dentro da minha barriga. Claro que eu não queria outra cirurgia. Mas Ted morreu. Minha mãe e meu pai morreram. Hoje de manhã eu saí de carro para passear com minha família. E agora estou aqui, mais sozinha do que nunca. Tenho 17 anos. Não é para ser assim. Não é para minha vida ser assim. No canto silencioso da UTI, começo a refletir sobre todas as verdades ruins que consegui ignorar até agora. Como seria se eu ficasse? Qual seria a sensação de acordar órfã? Como seria nunca mais sentir o cheiro do cachimbo do papai? Nunca mais ficar conversando baixinho com a mamãe enquanto lavamos a louça? Nunca mais ler um capítulo de Harry Potter para Ted? Como seria ficar sem eles? Não sei mais se pertenço a esse mundo. Não sei se quero acordar. Só fui a um enterro na vida, de uma pessoa que eu nem conhecia direito. Eu até teria ido ao enterro da minha tia-avó Gló, que morreu de complicações de uma pancreatite aguda. Só que no testamento ela foi bem específica sobre seus desejos finais. Nada de cerimônia tradicional, nada de ser enterrada no jazigo da família. Ela queria ser cremada, e que suas cinzas fossem espalhadas em uma cerimônia sagrada nativa americana, em algum lugar das montanhas de Sierra Nevada. Vovó ficou muito irritada com isso, com a tia Gló em geral, na verdade. Ela dizia que a irmã vivia chamando a atenção, querendo mostrar como era diferente, mesmo depois de morta. Por isso se recusou a ir à cerimônia de espalhamento das cinzas. E se ela não ia, não havia motivo para nós irmos. Peter Hellman, meu amigo trombonista do acampamento de música, morreu 2 anos atrás. Mas só descobri quando voltei ao acampamento e ele não estava lá. Quase ninguém sabia que ele tinha linfoma. Isso era muito curioso. Você ficava muito próximo das pessoas ao longo do verão, mas havia uma regra tácita de que não se mantinha contato durante o restante do ano. Éramos amigos de verão. Fizemos um concerto no acampamento em homenagem a Peter, mas não foi um funeral. Carrie Gifford era músico e amigo dos meus pais. Ao contrário do meu pai e de Henry, que conforme foram envelhecendo, deixaram de tocar e se tornaram apreciadores do rock, Carrie permaneceu solteiro, fiel ao seu primeiro e grande amor, a música. Ele fazia parte de 3 bandas e ganhava a vida como técnico de som da boate local. Uma solução ideal para ele, porque ao menos uma de suas bandas tocava lá toda semana. Então ele só precisava subir no palco e deixar que alguém assumisse o controle do som. Embora às vezes ele fosse visto saindo no meio de um show para ajustar os monitores ele mesmo. Conheci Carrie quando era pequena e ia aos shows com os meus pais. E tornei a vê-lo quando Adam e eu começamos a namorar e eu passei a frequentar shows novamente. Numa noite, ele estava trabalhando com uma banda de Portland chamada Claude, quando caiu de lado na mesa de som. Já estava morto quando a ambulância chegou, aneurisma cerebral. A morte de Carrie deixou a cidade em choque. Ele era uma figura conhecida, um sujeito falastrão com personalidade forte e dreads no cabelo. E era jovem, tinha só 32 anos. Todo mundo que conhecíamos planejava ir ao enterro, que aconteceria na cidade em que ele passou a infância, a 2 horas de carro. Mamãe e papai iam, claro, e Adam também. Ainda que me sentisse um pouco impostora por invadir a cerimônia de alguém com quem não tinha muita intimidade, decidi ir junto. Ted ficou com os meus avós. Fomos em caravana com um grupo de pessoas, espremidos no carro com Henry e Willow, que estava com uma barriga de grávida tão grande que o cinto de segurança não fechava. Todos se revezaram contando histórias engraçadas sobre o amigo. Carrie, o esquerdista convicto que decidiu protestar contra a guerra do Iraque, fazendo um grupo de caras se vestirem de mulher e irem ao centro de recrutamento local do exército para se alistarem. Carrie, o ateu mal-humorado que odiava o apelo mercadológico do Natal e passou a fazer uma manifestação anual contra a data na boate. Realizou uma competição para decidir qual banda conseguia tocar a versão mais distorcida de uma canção natalina. Em seguida, ele convidava todo mundo a jogar presentes vagabundos em uma pilha no meio da boate. E ao contrário do que se dizia, Carrie não queimava os presentes numa fogueira. Meu pai contou que ele doava tudo para uma instituição de caridade. Com todas aquelas histórias sobre Carrie, o clima no carro era animado e divertido, como se estivéssemos indo ao circo, não a um enterro. De alguma forma, aquilo pareceu certo. Pareceu fiel ao Carrie, que transbordava energia. No entanto, o enterro foi o oposto. Foi muito deprimente, e não só porque era de alguém que tinha morrido tragicamente jovem e sem motivo específico, além do azar de uma artéria ter se rompido no cérebro. A cerimônia foi realizada em uma igreja enorme.
que pareceu estranho considerando que Carrie era ateu declarado. Mas essa parte eu até entendi. Não há muitos lugares para se fazer um velório. O problema foi a cerimônia em si. Ficou óbvio para todo mundo que o pastor não tinha a mínima noção de quem Carrie era, porque fez um discurso genérico sobre ele, sobre seu coração gentil, afirmando que, embora sua morte causasse tanta tristeza, ele tinha um lugar garantido no céu. E, em vez das homenagens serem feitas pelos colegas de banda e pelas pessoas da cidade com que ele tinha passado os últimos 15 anos de vida, foi um tio dele que se levantou e foi lá para frente falar de quando ensinou Carrie a andar de bicicleta aos 6 anos. Como se aprender a andar de bicicleta tivesse sido o momento mais importante da vida do sobrinho. Ele finalizou garantindo que Carrie estava caminhando ao lado de Jesus. Minha mãe ficou vermelha de raiva quando ele falou isso, e temi que ela dissesse poucas e boas para o homem. Nós íamos à igreja às vezes, e mamãe não tinha nada contra a religião, mas Carrie sim. E minha mãe era absurdamente protetora com as pessoas que amava, tanto que levava os insultos a elas para o lado pessoal. Seus amigos às vezes a chamavam de mamãe urso por causa disso. Ela estava quase soltando fumaça pelas orelhas quando a cerimônia chegou ao fim, com uma versão vibrante de Wind Beneath My Wings, de Bette Midler. Que bom que o Carrie está morto, porque esse velório ia deixá-lo transtornado, disse Henry. Decidimos não participar da recepção e fomos para uma lanchonete. Wind Beneath My Wings? Sério? Adam perguntou, segurando minha mão e automaticamente soprando nela, como sempre fazia para aquecer meus dedos gelados. Qual é o problema com Amazing Grace? É uma música bem tradicional, mas pelo menos não dá vontade de vomitar, completou Henry. Ou melhor ainda, Three Little Birds, do Bob Marley. Teria sido uma música mais digna do Carrie, algo que celebrasse o cara que ele era. Aquela cerimônia não foi para celebrar a vida do Carrie, rosnou minha mãe, puxando o cachecol. Foi um repúdio, como se eu tivesse matado de novo. Meu pai colocou a mão sobre a dela, tentando acalmá-la. Deixe disso, foi só uma música. Não foi só uma música, disse ela, puxando a mão. O que a canção representou. Aquela palhaçada toda, você devia entender. Meu pai deu de ombros e abriu um sorriso triste. Talvez eu devesse mesmo, mas não consigo ter raiva da família dele. Imagino que essa cerimônia foi o jeito dele de reivindicar o filho de volta. Por favor, argumentou minha mãe irritada. Se queriam um filho de volta, por que não respeitaram a vida que ele escolheu ter? Por que nunca visitaram? Nunca apoiaram a música dele? Não sabemos como era a relação deles, respondeu meu pai. Não vamos julgar sem saber. Deve ser terrível enterrar um filho. Não acredito que você o está defendendo, exclamou minha mãe. Não estou. Só acho que talvez você esteja tirando conclusões precipitadas a partir de uma seleção musical. E eu acho que você está confundindo empatia com forçação de barra. Meu pai fez uma careta quase imperceptível, mas foi o suficiente para que Adam apertasse minha mão e Harry e Willow trocassem um olhar apreensivo. Henry se intrometeu, acho que para salvar meu pai. É diferente no seu caso, disse ele para papai. Eles são caretas, mas sempre apoiaram tudo o que você fez. E mesmo nos seus dias mais loucos, você sempre foi um bom filho. E um bom pai. Sempre ia jantar em casa no domingo. Minha mãe deu uma risada, como se a declaração de Henry tivesse comprovado o ponto dela. Todos nós viramos para ela, e nossas expressões trocadas pareceram amenizar sua raiva. Acho que estou muito sensível hoje, disse ela. Meu pai pareceu entender que aquele era o mais próximo de um pedido de desculpas que ele ouviria no momento. Segurou a mão dela e desta vez ela deixou. Hesitantemente ele falou. Eu só acho que enterros são muito parecidos com a morte. Você pode ter seus desejos, seus planos, mas no fim das contas foge ao seu controle. Não mesmo, protestou Henry. Não se você deixar seus desejos claros para as pessoas certas. Ele se virou para Willow e falou para a barriga redonda. Então preste atenção, família. No meu enterro, ninguém pode usar preto. De música, quero alguma coisa popular e antiquada, tipo The Mr. T Experience. Ele olhou para Willow. Entendeu? The Mr. T Experience. Anotado. Obrigado. E você, amor? Perguntou ele à esposa. Sem hesitar, Willow respondeu. Quero que toque P.S. You Rock My World, do Wells. E quero um daqueles enterros verdes, em que seu corpo não é embalsamado. Nada disso. Você só é colocado na terra, embaixo de uma árvore. O velório deve ser em meio à natureza, sem flores. Pode me dar todas as pentônias que quiser enquanto eu estiver vivo. Mas depois que eu morrer, melhor fazer uma doação no meu nome para alguma organização humanitária, tipo Médicos Sem Fronteiras. Você já decidiu todos os detalhes mesmo, observou Adam. Isso é coisa de enfermeira? Willow deu de ombros. De acordo com Kim, isso quer dizer que você é profunda. Falei.
Ela diz que o motivo se divide em pessoas que imaginam os próprios enterros e pessoas que não fazem isso. Que as pessoas inteligentes e artísticas vão parar naturalmente na primeira categoria. Em qual você está? Perguntou Adam para mim. Eu ia querer que tocassem Requiem, de Mozart. Falei na mesma hora, me virando para os meus pais. Não se preocupem, não sou nesse suicida nem nada. Por favor, disse minha mãe, o humor melhorando conforme ela mexia o café. Quando eu era adolescente, tinha fantasias elaboradas sobre o meu enterro. Parasita do meu pai e todos os amigos que tinham me feito mal chorariam sobre o meu caixão, que seria vermelho, óbvio, e tocaria James Taylor. Vou adivinhar, sugeriu Willow. Fire and Rain. Minha mãe assentiu. E ela e Willow começaram a rir, e logo todos na mesa estávamos rindo, tanto que começamos a lacrimejar. Então todos choramos. Minha mãe assentiu, e ela e Willow começaram a rir, e logo todos na mesa estávamos rindo tanto que começamos a lacrimejar. Então todos choramos, até eu, que não tinha conhecido Carrie tão bem assim. Chorando e rindo, rindo e chorando. E agora? Indagou Adam a minha mãe. Após termos nos recomposto. Antes escolheria o Sr. Taylor? Minha mãe parou e fechou os olhos com força, que sempre faz quando está refletindo sobre alguma coisa. Então, estendeu a mão e fez um carinho na bochecha do meu pai, uma demonstração rara de afeto em público. Olha, no mundo ideal, meu marido chato de coração grande e eu morremos rápido e simultaneamente aos 92 anos. Não sei bem como, talvez a gente esteja em um safari na África, porque no futuro somos ricos. Me deixem sonhar, ok? Talvez a gente acabe pegando uma doença exótica e vai dormir numa noite nos sentindo bem e nunca mais acordemos. Nada de James Taylor. Mia vai tocar no nosso velório. Isso se conseguirmos arrancá-la da Filarmônica de Nova York. Meu pai estava errado. É verdade que você talvez não tenha controle do próprio velório, mas às vezes é possível escolher a própria morte. E não consigo deixar de pensar que, em parte, o desejo da minha mãe de fato se tornou realidade. Ela se foi ao lado do meu pai. Só que não vou tocar no enterro deles. É provável que sejamos veladas juntas. Há algo de reconfortante nisso. Ir embora em família, sem deixar ninguém para trás. Mesmo assim, acredito que minha mãe não ficaria nada feliz com isso. Na verdade, mamãe urso ficaria furiosa ao ver como os eventos se desdobraram hoje. 2h48. Estou onde comecei. Na UTI. Meu corpo, digo. Eu fiquei sentada aqui o tempo todo, cansada demais para me mexer. Eu queria poder dormir. Queria que houvesse algum tipo de anestesia para mim, ou pelo menos algo que fizesse o mundo calar a boca. Quero ficar como meu corpo, quieto e sem vida, manipulado pelas mãos de outras pessoas. Não tenho energia para tomar essa decisão. Não quero mais isso. Falo em voz alta. Não quero isso. Olho ao redor, me sentindo meio ridícula. Duvido que as outras pessoas quisessem estar ali. Meu corpo não ficou longe por muito tempo. Algumas horas de cirurgia. Um tempo na sala de recuperação. Não sei exatamente o que aconteceu comigo, e pela primeira vez no dia, não me importo. Eu não devia ter que me importar. Não devia ter que me esforçar tanto. Percebo agora que morrer é fácil. Viver é difícil. Estou novamente com o respirador, e mais uma vez com esparadrapos nos olhos. Eu ainda não entendo isso. Os médicos temem que eu acorde no meio da cirurgia e fique horrorizada com os bisturis e o sangue? Como se essas coisas pudessem me afetar agora. Duas enfermeiras, a que está designada a mim e a enfermeira Ramírez, vêm até meu leito e checam meus monitores. Elas falam uma série de termos que agora são tão familiares para mim quanto meu próprio nome. PA, oximetria, frequência respiratória. A enfermeira Ramírez parece uma pessoa completamente diferente da que chegou aqui ontem à noite. A maquiagem sumiu e o cabelo está baixo. Tem um semblante cansado, como se fosse capaz de dormir em pé. Seu turno deve estar acabando. Vou sentir falta dela, mas fico feliz por saber que vai se livrar de mim, desse lugar. Eu também gostaria de me livrar. E acho que vou. Acho que é só questão de tempo de descobrir como desapegar. Não tem nem 15 minutos que voltei para o leito quando Willow aparece. Ela vai direto até a enfermaria, atrás da mesa. Não ouço o que diz, mas percebo o tom. Educado, moderado, sem deixar espaço para perguntas. Quando a mulher sai da sala alguns minutos depois, há uma mudança no ar. Willow está no comando agora. A enfermeira mal-humorada parece furiosa no primeiro momento, como se estivesse se perguntando: quem é essa mulher para me dizer o que fazer? Mas logo se resigna e ergue as mãos em rendição. Foi uma noite conturbada. O plantão está quase chegando ao fim. Para que se incomodar, então?
Em pouco tempo, eu e todos os meus visitantes barulhentos e chatos vamos ser problemas de outra pessoa. 5 minutos depois, Willow volta, trazendo a vovó e o vovô. Ela trabalhou o dia inteiro e agora está aqui a noite inteira. Sei que até em casa também costuma dormir muito pouco. Eu sempre ouvi minha mãe lhe dando dicas para que o bebê não acordasse o tempo todo durante a madrugada. Não sei quem está pior, eu ou o vovô. As bochechas dele estão fundas, a pele cinzenta e frágil, os olhos vermelhos. Já a vovó só parece a vovó. Não há sinal de cansaço nela. Parece que o exaustão não ousaria lhe fazer mal. Ela vai direto até meu leito. Você colocou a gente numa montanha-russa hoje, mocinha, diz vovó num tom leve. Sua mãe sempre achou inacreditável você ser uma criança tão tranquila. E me lembro de ter dito a ela: espere só chegar à puberdade. Mas você provou que eu estava errada. Até na puberdade você foi tranquila. Nunca nos deu trabalho. Nunca fez meu coração disparar de medo. Hoje você compensou uma vida inteira de serenidade. Calma, calma, diz vovô, pousando a mão no ombro dela. Ah, só estou brincando. Mia ia gostar. Ela tem senso de humor, por mais séria que pareça às vezes. Um senso de humor um pouco distorcido, é verdade. Vovó puxa a cadeira para perto da cama e passa os dedos pelo meu cabelo. Alguém deve ter passado uma água ou algo do tipo, porque, embora não esteja exatamente limpo, também não está cheio de sangue seco. Vovó começa a desembaraçar minha franja, já que está na altura do queixo. Eu sempre corto a franja e depois deixo crescer. É a mudança mais radical que consigo fazer. Ela puxa meu cabelo de debaixo do travesseiro e o coloca para frente, escondendo algum dos fios e tubos ligados a mim. Pronto, bem melhor, diz ela. Sabe, fui dar uma caminhada hoje e você nunca vai adivinhar o que vi. Uma cruz-a-bico, em Portland, em fevereiro. Isso é bem comum. Acho que é a Glow. Ela sempre gostou de você. Dizia que você a lembrava seu pai, o sobrinho que ela mais amava. Quando ele fez o primeiro moicano ao cabelo, ela praticamente deu uma festa. Flo amava o fato de ele ser rebelde, diferente. Mal sabia que seu pai não a suportava. Ela veio nos visitar uma vez, quando ele tinha uns 5 ou 6 anos, e estava usando um casaco velho de visão. Isso foi antes de ela se envolver com os direitos animais, os cristais e outras coisas. O cheiro do casaco era horrível, de naftalina, os lençóis velhos que guardávamos no sótão, e seu pai passou a chamá-la de tia do baú. Glow nunca soube, mas amava vê-lo se rebelando contra nós. Isso porque ela jurava que era pura rebeldia, e achava que você fez o mesmo ao se tornar musicista clássica. Por mais que eu tentasse explicar que não era bem assim, ela não quis saber. Tinha suas ideias próprias sobre as coisas. Acho que todos nós temos. Vovó fala por mais 5 minutos, me atualizando nas notícias do mundo. Heather decidiu que quer ser bibliotecária. Meu primo Matthew comprou uma moto e a minha tia Patrícia não está nada feliz com isso. É comum, ela fala sem parar assim por horas, quando faz o jantar ou planta orquídeas em vasos. E ao ouvi-la agora, quase nos imagino na estufa dela, onde mesmo no inverno o ar fica sempre quente e úmido, e tem cheiro de musgo e terra, com um toque leve de esterco. Vovó recolhe bosta de vaca, bolotas de vaca, como ela chama, e mistura com humus para fazer seu próprio fertilizante. Vovó sempre fala que ela devia patentear a receita e vender o fertilizante, porque usa nas orquídeas e as flores sempre ganham prêmios. Tento meditar ao som da voz dela, ser levada para sua falação divertida. Às vezes, sentada à bancada da sua cozinha, quase pego no sono ouvindo-a falar, e me pergunto se conseguiria fazer isso aqui, hoje. Dormir seria bom. Um cobertor preto, quente, que apagasse todo o resto. Um sono sem sonhos. Já ouvi falar sobre o sono dos mortos. Morrer seria assim? A soneca mais agradável, mais quentinha, mais pesada do mundo, sem interrupções? Se for, eu não me importaria. Se morrer for assim, eu não me importaria nem um pouco. Então desperto repentinamente, apavorada, o pânico destruindo toda a calma que o falatório da vovó proporcionou. Ainda não entendi completamente como funciona, mas sei que quando eu decidir ir de verdade, eu vou. Só que não estou pronta. Ainda não. Não sei por quê, mas não estou. Tenho um pouco de medo de que, se eu pensar sem querer, eu não me importaria de tirar um cochilo eterno, isso acabe acontecendo e seja irreversível. Como quando meus avós diziam que se eu fizesse uma careta no momento em que o relógio batesse meio-dia, meu rosto ficaria assim para sempre. Eu me pergunto se toda pessoa moribunda tem a chance de decidir se fica ou se vai. Parece improvável. Afinal, o hospital está cheio de gente com produtos químicos venenosos circulando nas veias ou se submetendo a cirurgias horríveis para poderem ficar. Mas algumas vão morrer mesmo assim.
Mamãe e papai decidiram. Não parece ter havido tempo para uma escolha tão rápida. E não consigo imaginá-los resolvendo me deixar. E Ted? Ele quis ir com os dois? Sabia que eu ainda estava por aqui. Mesmo que soubesse, eu não recriminaria por decidir ir sem mim. Ele é pequeno, devia estar com medo. De repente, imagino meu irmãozinho sozinho e assustado. Pela primeira vez na vida, espero que vovó esteja certa sobre os anjos. Rezo para que eles tenham ficado ocupados demais consolando o Ted para se preocuparem comigo. Porque outra pessoa não pode decidir isso por mim. Por que eu não posso ter um procurador para a morte? Ou fazer como naqueles reality shows em que os espectadores votam para decidir quem fica e quem sai. Será que não posso me inscrever em um programa desses? Vovó foi embora. Willow foi embora. A UTI tranquila. Fecho os olhos. Quando os abro, vejo o vovô ao meu lado. Ele está chorando, sem fazer barulho, mas as lágrimas rolam pelas bochechas, deixando seu rosto molhado. Nunca vi ninguém chorar assim, em silêncio, copiosamente. Uma torneirinha atrás dos olhos aberta de repente. As lágrimas caem no meu cobertor, no meu cabelo penteado. Plink, plink, plink. Vovô não limpa o rosto nem assoa o nariz, só deixa as lágrimas caírem onde bem desejarem. Quando o poço de dor seca momentaneamente, ele dá um passo à frente e me beija na testa. Parece que vai sair, mas se aproxima do meu rosto e sussurra em meu ouvido. Tudo bem se você quiser ir. Todo mundo quer que fique. Eu quero que você fique. Mais do que já quis qualquer coisa na vida. A voz dele falha, tomada pela emoção. Ele para, pigarreia, respira fundo e continua. Mas isso é o que eu quero. Entendo porque pode não ser o que você quer. Eu só queria dizer que entendo se você for. Tudo bem se você tiver que nos deixar. Tudo bem se você quiser parar de lutar. Pela primeira vez desde que percebi que o Ted também tinha morrido, sinto alguma coisa relaxar dentro de mim. Pela primeira vez desde o acidente, sinto que consigo respirar. Sei que o vovô não vai decidir nada por mim. Não vai soltar o tubo do respirador nem me dar uma superdose de morfina ou algo do tipo. Mas é a primeira vez hoje que alguém reconhece que perdi. Sei que a assistente social pediu aos meus avós que não falassem nada que pudesse me chatear, mas o reconhecimento do vovô e a permissão que ele me deu parecem um presente. Vovô não vai embora. Ele se senta na cadeira, está tudo silencioso agora. Tão silencioso que quase dá para ouvir os sonhos das outras pessoas. Tão silencioso, quase dá para me ouvir dizer para o vovô: obrigada. Quando a mamãe teve o Ted, meu pai ainda tocava bateria na mesma banda da qual fazia parte desde a faculdade. Eles lançaram alguns álbuns, viajaram em turnê todos os verões. A banda não era famosa, mas tinha fãs na região e nas várias cidades universitárias entre a nossa e Chicago. E, estranhamente, também no Japão. Eles sempre recebiam cartas de adolescentes japoneses suplicando para que fossem tocar lá, oferecendo suas casas como hospedagem. Meu pai sempre dizia que, se fosse, nos levaria. Mamãe e eu até aprendemos algumas palavras em japonês, por precaução. Konnichiwa, arigato, mas nunca deu em nada. Depois que ela anunciou que estava grávida do Ted, o primeiro sinal de que havia mudanças a caminho foi meu pai ter tirado uma carteira de motorista provisória, aos 33 anos. Ele tentou deixar minha mãe ensiná-la a dirigir, mas alegou que a esposa era impaciente demais. Meu pai era muito sensível a críticas, disse ela. Por isso coube a vovô pegar sua picape e levar meu pai para as estradas vazias do interior, como fizera com os outros filhos quando eles tinham os 16 anos. Em seguida veio a mudança de guarda-roupa. Não foi nada que saltasse aos olhos no primeiro momento. Ele não trocou do dia para a noite a calça jeans e as camisetas de rock por ternos sérios. Foi mais sutil. Primeiro, as camisetas deram lugar a camisas de botão e viscose saíram direto dos anos 1950, que ele comprava em brechós, até começarem a entrar na moda e ele ter que correr à loja chique de roupa vintage. Depois, as calças jeans foram para o lixo, exceto uma leves azul escura impecável, que meu pai passava e usava nos fins de semana. Na maioria dos dias, ele usava calças retas simples. Mas quando algumas semanas após o nascimento do Ted, meu pai doou a jaqueta de couro, a preciosa jaqueta de motoqueiro surrada com o cinto de oncinha peludo, finalmente percebemos que a transformação importante estava em andamento. Cara, isso não pode ser sério, disse Henry quando meu pai lhe entregou a jaqueta. Você usa isso desde que era adolescente. Tem até seu cheiro. Meu pai simplesmente deu de ombros e foi pegar Ted, que estava chorando no berço. Alguns meses depois, meu pai anunciou que ia sair da banda. Mamãe disse que ele não precisava fazer isso por ela, que não tinha problema continuar tocando desde que não fizesse
turnês que durasse um mês inteiro e a deixasse em casa sozinha com 2 crianças. Meu pai falou que ela não precisava se preocupar. Não estava fazendo aquilo por ela. Os colegas de banda aceitaram a decisão dele numa boa, mas Henry ficou arrasado. Tentou convencê-lo a mudar de ideia. Prometeu que eles só tocariam na cidade, que ele não teria que viajar em turnê, que ele nem passaria a noite fora. Podemos até começar a tocar de terno. Vamos parecer o Rat Pack. Podemos fazer cover do Sinatra. Por favor, cara, argumentou Harry. Como meu pai não reconsiderou, ele e Harry tiveram uma briga horrível. Harry ficou furioso com meu pai por abandonar a banda de um dia para o outro, principalmente porque minha mãe dissera que ele ainda poderia tocar nos shows. Meu pai falou que lamentava, mas já tinha tomado essa sua decisão. Naquela altura, ele já tinha se inscrito na faculdade. Dali em diante, ele seria professor. Não ficaria mais à toa. Um dia você vai entender, disse meu pai. Vou entender porra nenhuma, respondeu Henry. Henry ficou alguns meses sem falar com meu pai depois disso. Willow aparecia de tempos em tempos para bancar a mensageira da paz. Ela explicava que Henry estava resolvendo as coisas na cabeça dele. Dê um tempo a ele, dizia ela, e meu pai fingia não estar magoado. Ela e minha mãe tomavam café na cozinha e trocavam sorrisos de sabedoria que pareciam dizer: Nossa, como homens são imaturos. Henry acabou voltando a falar, mas não pediu desculpas a meu pai. Não imediatamente, pelo menos. Anos mais tarde, pouco depois que sua filha nasceu, ele ligou lá para casa, à noite, às lágrimas. Eu entendo agora, disse ele a meu pai. Curiosamente, por alguma razão, o vovô pareceu tão chateado com a metamorfose do meu pai quanto Henry. Era de se imaginar que ele amaria a nova fase do filho. Por fora, ele e a vovó eram tão antiquados que pareciam ter ficado congelados no tempo. Eles não usam computadores nem TV a cabo. Nunca falam palavrão e emitem uma energia que faz as pessoas quererem ser educadas. Minha mãe, que tinha a boca mais suja que a de um estivador, nunca falava um palavrão sequer perto deles. Parecia que ninguém queria decepcioná-los. Vovó se divertiu com a transformação estilística do meu pai. Se soubesse que tudo isso ia voltar à moda, eu teria guardado os ternos velhos do seu pai, disse ela numa tarde de domingo em que fomos almoçar lá. E meu pai tirou o sobretudo e revelou uma calça de garbadine de lã e um cardigan dos anos 1950. Não voltou a ser moda. O punk entrou na moda. E acho que esse é o jeito do seu filho de se rebelar de novo, retrucou minha mãe com um sorrisinho. Não voltou a ser a moda. O punk entrou na moda e acho que esse é o jeito do seu filho de se rebelar de novo, retrucou minha mãe com um sorrisinho. O papai de quem é rebelde? Seu papai é rebelde, falou minha mãe com voz de bebê, enquanto Ted gorgolejava de alegria. Bom, ele está elegante, comentou a vovó. Você não acha? Perguntou ela, virando-se para o vovô. Vovô deu de ombros. Para mim, ele sempre está bem. Todos os meus filhos e netos sempre estão lindos. Ele, no entanto, parecia sofrer ao falar isso. Mais tarde, no mesmo dia, saí com o vovô para pegar lenha para a lareira. Ele precisava cortar alguns troncos e eu o vi usar o machado em tocos de amieiro seco. Vovô, você não gostou das roupas novas do papai? Perguntei. Ele parou com o machado no ar. Colocou-o delicadamente ao lado do banco onde eu estava sentada. Gostei muito, Mia. Mas você pareceu tão triste quando a vovó estava falando disso. Vovô balançou a cabeça. Você não perde nada, hein? E só tem 10 anos. É fácil não perder. Quando está triste, você parece triste. Não estou triste. Seu pai parece feliz e acho que ele vai ser um bom professor. Os alunos que tiveram a oportunidade de ler O Grande Gatsby com seu pai são adolescentes de sorte. Só vou sentir falta da música. Da música? Você nunca foi aos shows do papai. Meus ouvidos são meio ruins por causa da guerra. O barulho incomoda. Você devia usar fones de ouvido. Mamãe me obriga a usar. Os plugs caem. Talvez eu tente, mas sempre ouvi a música do seu pai, em baixo volume. Admito que não gosto muito de tanta guitarra elétrica. Não é minha praia. Mesmo assim, eu admirava a música, principalmente as letras. Quando tinha a sua idade, seu pai inventava umas histórias ótimas. Ele se sentava à mesinha e as escrevia. Entregava para a vovó datilografada e fazia desenhos. Eram histórias engraçadas sobre animais, mas reais e inteligentes. Sempre me lembrava daquele livro da aranha e do porco. Como se chama? A Teia de Charlotte? Esse mesmo. Sempre achei que seu pai seria escritor quando crescesse. De certa forma, meio que foi o que aconteceu. As letras que escreve para as canções são poesia. Você já ouviu com atenção as coisas que ele diz? Balancei a cabeça, com uma vergonha repentina. Eu nem sabia que meu pai compunha. Ele não cantava, então supus que eram as pessoas na frente do palco, com o microfone, que escreviam as letras. Mas eu o tinha visto à mesa da cozinha com o violão e um bloco umas 100 vezes.
Só nunca havia ligado uma coisa à outra. Naquela noite, quando chegamos em casa, fui para o quarto com os CDs do meu pai. Dei uma olhada no encarte para saber quais músicas meu pai havia composto e tinha a trabalheira de anotar todas as letras. Só depois que havia escrito no meu caderno de ciências que entendi o que vovô queria dizer. As letras do meu pai não eram só um monte de rimas, eram outra coisa. Havia uma música específica chamada Esperando Vingança, que eu ouvi e reli sem parar até chorar. Era do segundo disco, a única música lenta que eles gravaram. Parecia quase country, provavelmente pela breve paixão do Henry por hillbilly punk. Ouvi tanto a música que comecei a cantar baixinho sem nem perceber. Bem, o que é isso? O que vai ser? Além disso, o que vou fazer? Agora há um vazio onde havia luz no seu olhar, mas isso tem tanto tempo, foi só uma noite passar. Bem, o que foi isso? Que som foi esse que ouvi? É só minha vida, que passou assobiando por aqui. E quando olho para trás, tudo parece se apequenar. Como está há tanto tempo, depois de uma noite passar. Agora vou embora, partir sem deixar recado. Acho que você vai reparar, vai se perguntar o que deu errado. Não me resta opção, mas estou sem forças para lutar. E isso foi decidido muito tempo atrás, antes de a noite passar. O que você está cantando, Mia? Perguntou meu pai, vendo-me cantar para Ted enquanto empurrava o carrinho dele na cozinha, em uma tentativa inútil de fazê-lo dormir. Sua música, falei com timidez, sentindo que talvez tivesse invadido ilegalmente seu território particular. Seria errado cantar as músicas de outra pessoa sem a permissão dela? Meu pai, contudo, pareceu feliz. Minha Mia está cantando, esperando vingança para meu Ted. Que coisa, hein? Ele se inclinou para bagunçar meu cabelo e fazer carinho na bochecha gorducha de Ted. Bom, não quero atrapalhar. Pode continuar. Eu faço isso, disse ele, pegando o carrinho. Fiquei sem graça de cantar na frente dele e só murmurei os versos. Mas meu pai me acompanhou e cantamos juntos até Ted adormecer. Ele botou um dedo sobre os lábios e fez sinal para que eu seguisse até a sala. Quer jogar xadrez? Perguntou ele. Ele sempre tentava me ensinar a jogar, mas eu achava que, para um jogo, aquilo dava trabalho demais. Que tal, damas? Indaguei. Tudo bem. Jogamos em silêncio. Quando era a vez do meu pai, eu olhava de maneira furtiva para ele, com a camisa de botão, tentando lembrar a imagem que se apegava rapidamente do cara com cabelo descolorido e jaqueta de couro. Pai. Hum. Posso fazer uma pergunta? Sempre. Você está triste de não fazer mais parte da banda? Não. Nem um pouquinho. Os olhos cinzentos do meu pai se fixaram nos meus. Por que tudo isso? Conversei com o vovô. Ah, entendi. Entendeu? Meu pai assentiu. Vovô acha que me pressionou para que eu mudasse a minha vida. Isso é verdade? Acho que, de uma forma indireta, sim. Ao ser quem é. Ao me mostrar como é ser um bom pai. Você já era um bom pai quando tocava na banda. O melhor pai. Eu não ia querer que você abrisse mão daquilo por minha causa. Falei, sentindo de repente um nó na garganta. E acho que Ted também não. Meu pai sorriu e deu um tapinha na minha mão. Mia, gatinha, não estou abrindo mão de nada. Não é uma escolha entre uma coisa e outra. Dar aulas ou a música, jeans ou terno. A música sempre vai fazer parte da minha vida. Mas você saiu da banda, parou de usar roupas punk. Meu pai suspirou. Não foi fácil. Aquela parte da minha vida tinha chegado ao fim. Estava na hora. Nem pensei duas vezes, apesar do que o vovô e o Henry podem pensar. Às vezes, você vai fazer escolhas na vida. E às vezes são as escolhas que fazem de você a pessoa que é. Faz algum sentido? Pensei no violoncelo. Em como algumas vezes eu não entendia porque me sentia atraída por ele. Em como alguns dias parecia que o instrumento tinha me escolhido. Assenti, abri um sorriso e voltei a prestar atenção no jogo. Fiz dama, falei.